Bom, dando continuidade à nossa discussão sobre gráficos, vamos agora discutir a escala logarítmica. Em certas situações, nós temos medidas que podem começar com valores pequenos e rapidamente crescerem. Um exemplo claro disso é o momento atual que a gente vive a respeito do espalhamento da epidemia, de Covid. Então, nos primeiros momentos dessa epidemia, vamos aqui nos referir aos dados do Brasil, os números eram da ordem de menos de uma centena. No primeiro dia, quando a aferição começou a ser feita, tinham 23 casos. Em 15 dias, tinham 353 casos. Mas em 95 dias, tinham 54.771 casos. Ou seja, entre o primeiro dia e o 95º dia, houve um aumento de mais de 2.000 vezes. Então, esses números eles crescem rapidamente. Imaginar representar esses números num gráfico cria problemas para um gráfico comum, como esses que a gente vê aqui. Notem uma acumulação de valores numa região muito pequena, enquanto que os últimos valores alcançam números bastante altos comparados com aqueles do início. Então, os primeiros números da ordem 23, 353, nesse gráfico ficam praticamente todos eles concentrados nessa pequena região, de maneira que seria imperceptível através desse gráfico distinguir o primeiro ponto do segundo ponto. Então, uma maneira de lidar com isso é usar um outro tipo de escala, que não essa escala que a gente chama de linear, que foi a primeira escala que nós vimos, mas a chamada escala logarítmica. Tá? Essa escala ela lida com divisões que têm um espaçamento de ordens de grandeza de 10, então, ao invés de ter de 1 em 1, eu teria de 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão e assim sucessivamente. E por conta de, no mesmo espaço, ela ser capaz de lidar com valores de uma ordem de grandeza até ordens de grandeza 1 milhão de vezes maior, eu consigo espalhar os pontos de uma maneira muito mais homogênea. Então, ao observar esses valores aqui, é evidentemente distinguível o primeiro ponto do segundo ponto, o que não acontecia quando eu olhava na escala linear. Okay? Notem que, inclusive, esses últimos pontos, eles parecem se alinhar quase num comportamento retilíneo. Mas vamos ver que isso, de fato, tem um significado. Tá? Então, essa escala logarítmica ela é mais apropriada para lidar com situações como essa, em que os valores que eu preciso representar vão desde valores muito pequenos até valores muito grandes. Bom, suponhamos agora uma situação que não tem mais nada a ver com aqueles números da Covid, em que eu, por exemplo, estivesse estudando um problema de movimento físico e acompanhasse a posição em função do tempo de um determinado objeto. E eu coletei esses valores e organizei aqui nessa tabela, não está no formato padrão, evidentemente, apenas os valores médios aparecem aqui, tá? Digamos porque eu fiz apenas uma medida e não me dei ao trabalho sequer de representar isso com o erro instrumental. Isso porque eu vou representar os meus dados num gráfico levando em conta apenas os valores médios, sem representar as barras de erro. Bom, então se eu tenho essa tabela, mesmo que não seja uma tabela no formato mais adequado, e eu represento esses dados nesse gráfico aqui, onde no eixo horizontal eu tenho o tempo e no eixo vertical eu tenho a posição. Notem que, seguindo aquelas regras, eu tenho uma divisão igual entre valores, tá? As unidades aparecendo ao lado do símbolo da grandeza. Bem? E aí eu represento os meus pontos. Tá? Evidentemente, ao olhar para esses pontos, eu percebo que, diferente do que acontece lá com os últimos pontos do número de novos casos da Covid, esses pontos aqui não parecem estarem juntos ao longo de uma linha. Né? Então, o comportamento de S como função do tempo não parece ser linear, não parece seguir a equação de uma reta.
talvez eles sigam uma expressão um pouco mais complicada, seria a segunda equação mais complicada, fosse essa daqui, onde esse n não fosse 1, como seria para uma reta, mas fosse um outro número qualquer. Bom, suponha então que eu quero descobrir para esses pontos, primeiro, se de fato eles obedecem essa relação, e se obedecem, quanto tem que ser o valor de A e quanto tem que ser o valor de N, para que esses pontos sejam representados por essa relação. Por que eu gostaria de fazer essa associação? Porque se eu de fato chegar à conclusão que eu consigo representar a expressão da posição em função do tempo a partir de uma equação como essa, eu sou capaz de estimar, mesmo para os tempos em que eu não medi, a posição que o objeto vai ocupar. Tá? Basta saber quanto vale o A e quanto vale o N para fazer isso. Bom, eu observo, a partir dessa tabela, que quando eu coloco esses pontos que aparecem dessa forma na escala linear, numa escala logarítmica, eles quase se juntam num comportamento linear. Tá? Então, parece ter uma reta aqui que, de fato, deixa esses pontos muito bem alinhados, como a gente vê aqui. Bom, nós vamos ver que isso tem uma razão para ser. Então, tomemos a expressão que eu gostaria de testar, essa daqui. Né? Essa equação, por ter essa potência aqui desconhecida, eu chamo de lei de potência. Tá? Então, tem uma grandeza S que está relacionada a outra grandeza T através dessa equação com uma potência. Então, essa expressão é genericamente conhecida como lei de potência. Bom, vamos aplicar dos dois lados dessa equação um logaritmo. Então, vou tirar o logaritmo de S, o que implica tirar o logaritmo de AT elevado a n. Uma propriedade do logaritmo é que o logaritmo do produto de dois números é igual à soma do logaritmo de cada um desses números. Então, se eu tenho um logaritmo de A vezes t elevado a n, eu tenho o logaritmo de A mais o logaritmo de t elevado a n. E como t elevado a n é t vezes n vezes, isso significa que o logaritmo de t elevado a n é n vezes o logaritmo de t, por conta da mesma propriedade de que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Bom, então eu tenho essa relação aqui, quando eu tomo o logaritmo de S, e digamos que agora eu vou chamar y de logaritmo de S, e eu vou chamar x de logaritmo de t. Então eu passo a ter uma equação como essa, y igual a um número, que é esse logaritmo de A, que eu estou chamando aqui de bzinho, mais n vezes x. E essa equação é a equação de uma reta. O que significa isso? Significa que se ao invés de representar os meus valores de medida usando S e T, eu representar em termos do logaritmo de S e do logaritmo de T, se essa relação servir para descrever os valores da minha tabela, então o meu gráfico, nessas novas variáveis y e x, tem que ser uma reta, como a gente vê aqui. Tá? Onde o coeficiente angular dessa reta, que é aquele número que multiplica o x, é o valor do n, do coeficiente n, da potência n, que aparece na lei de potência, e o coeficiente linear, que é aquele que é independente do x, o bzinho, é o logaritmo de A. Bom, então, essa é a equação da reta, né? Genérica, ax mais b. A gente chama de A o coeficiente angular, aquele fator que multiplica a variável x, e a variável independente b de coeficiente linear. O que é que significa geometricamente cada uma dessas coisas? Bom, a interpretação geométrica que eu tenho é a seguinte. Então, eu tenho um plano aqui xy e eu tenho essa reta no plano xy. Tá? Essa inclinação da reta é medida por esse ângulo θ. Tá? Esse ângulo θ ele vai ter uma tangente que pode ser calculada da seguinte maneira. Digamos que eu pegue dois pontos nessa reta. Um ponto aqui e um ponto aqui. Esse ponto tem coordenadas x1 e y1. E esse ponto tem coordenadas x2 e y2. Essa é a diferença entre os dois valores de x, um ΔX, e essa é a diferença entre os dois valores de y, ΔY. Tá? Se eu tomar a razão entre ΔY e ΔX, isso é equivalente a tomar a tangente desse ângulo θ. Tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ΔY por ΔX. E ΔY é y2 menos y1, e ΔX é x2 menos x1.
Se eu calculo essa razão, eu vejo da equação da reta que esse valor tem que ser igual àquela constante A, ou seja, ao coeficiente angular da reta, que, portanto, mede essa inclinação da reta em relação à horizontal. Tá? E o que é o B? O B é esse valor aqui. É o valor que a reta toca o eixo Y quando x é igual a zero. Tá? Então, evidente, da equação da reta, se eu faço x igual a zero, y tem que ser igual a b. Então, b é o valor de y quando x é igual a zero, ou seja, é o valor em que do eixo y em que a reta toca esse eixo. Bom, então vamos pôr à prova se de fato aqueles números daquela tabela da posição versus tempo podem ser organizados na forma de uma lei de potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aquele procedimento. Eu vou assumir que isso seja verdade e vou calcular o logaritmo de S e o logaritmo de T. Então, eu pego minha tabela original, tiro o logaritmo de cada uma das colunas, tá? Então, calculo para cada um desses valores o logaritmo de 2 e o logaritmo de 19,8, o logaritmo de 4 e o logaritmo de 116,42. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter esses números aqui. E agora eu vou fazer um gráfico, numa escala normal, numa escala linear, desses números aqui. Tá? Novamente, nós vamos depois mostrar com detalhes essa construção num vídeo em anexo. Bom, mas quando eu faço esse gráfico, eu tenho essa figura aqui. E notem que esses pontos parecem se encaixar perfeitamente no comportamento linear, nessas novas variáveis. Não de S versus T, mas de logaritmo de S versus logaritmo de T. Tá? E aí, o meu passo seguinte é tentar traçar uma reta sobre esses pontos, deixando o mesmo número de pontos acima e abaixo dessa reta. Tá? Isso, evidente, eu não tenho uma maneira ainda sistemática de determinar essa reta. O que eu vou fazer é na base do olhômetro mesmo. Eu vou pegar uma régua e vou passar uma reta unindo dois pontos, deixando mais ou menos o mesmo número de pontos da minha tabela acima e abaixo dessa reta. Se eu conseguir isso, essa seria a reta que melhor descreveria o comportamento ao longo de todos esses pontos. Tá bem? Mas na frente nós vamos ver que existe uma forma sistemática de calcular precisamente a expressão dessa reta. Bom, agora sobre a reta que eu desenhei, eu vou localizar dois pontos. Quaisquer dois pontos, desde que eles estejam em cima da reta que eu desenhei. Então eu pego um primeiro ponto aqui. Poderia ser esse primeiro ponto, localizado na posição x igual a 1 e y igual a 3,7, que eu consigo obter fazendo a interseção da projeção ao longo da direção horizontal com o eixo y. E eu faço a mesma coisa agora para um outro ponto, que eu escolho aqui na posição 2 e projeto no eixo y. E isso está na posição 2 e o valor 6,3 em y. Okay? Então, eu tenho essa distância aqui, y, que vale 1, que vai de 2 a 1. E tenho esse valor aqui, y, que vai de 3,7 a 6,3 e, portanto, essa distância vale 2,6. Bom, como nós vimos, a inclinação da reta é dada pela tangente desse ângulo aqui, que é nada mais nada menos que a razão entre esse ΔY e esse ΔX, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, ao fazer isso, eu chego à conclusão que o meu valor do coeficiente angular tem que ser 2,6. Mas, ao fazer a troca de variáveis de S e T para Y e X, o coeficiente angular dessa reta era a potência N, que aparecia na minha lei de potência entre S e T. Então, N, para esse caso, vai ser 2,6. Bom, e como é que eu calculo o valor da constante A, aquela que aparece multiplicando T elevado a N? Essa daqui. Bom, nós vimos que, ao fazer essa mudança de variáveis, B, o coeficiente linear B, era igual ao logaritmo daquela constante A. Então, a maneira que eu vou ter de calcular é, a gente viu que o B está ligado
ao ponto do eixo y, onde a reta toca esse eixo quando x é igual a zero. Só que aqui na minha figura, no gráfico que eu fiz, eu não consigo chegar nessa posição, porque vejam que aqui é 0,5, x aí igual a zero ainda estaria mais à esquerda, e, portanto, esse valor deveria estar aqui. Então, ele está fora do meu gráfico. Então, para não ter que desenhar novamente o gráfico, eu posso fazer o seguinte. Eu pego um dos dois pontos da reta que eu escolhi para fazer o cálculo do n e uso a equação da reta. Y igual a nx mais b, então o b vai ser y menos nx. Então, eu posso pegar, por exemplo, esse primeiro ponto aqui, que estava localizado na posição x igual a 1, y igual a 3,7. Então, eu tenho 3,7 menos n eu acabei de calcular, 2,6, e o x daquele ponto é 1. Então, isso diz para mim que b tem que valer 1,1. Mas eu não quero b, eu quero a. Mas a relação entre a e b era aquela que a gente mostrou antes, de que o bzinho era o logaritmo de a. Então, eu tenho que inverter essa relação. E para inverter essa relação, o que eu faço é aplicar a exponencial dos dois lados. Então, a exponencial de b vai ser igual à exponencial do logaritmo de a. Mas a exponencial do logaritmo de alguma coisa é essa alguma coisa. Então, a é igual à exponencial de b. E se b é 1,1, então a é igual à exponencial de 1,1, que é aproximadamente 3. Ok? Dessa maneira, então, eu tenho uma expressão geral para representar não apenas os pontos que eu medi, mas quaisquer outros pontos de quaisquer tempos que estivessem entre esses valores e além e aquém desses valores. Bom, esse processo de transformar uma relação que, em princípio, não é linear, como a da lei de potência, de S e T, numa relação linear, transformando S em logaritmo de S, transformando S numa nova variável y, que é logaritmo de S, e transformando t numa nova variável, que é o logaritmo de t, que eu chamei de x, é chamado de linearização. Por quê? Porque eu passei de uma relação não linear para uma relação linear entre y e x. Existem outras maneiras de fazer essa linearização. Uma delas é a seguinte. Imagine que eu já conhecesse o expoente n, tá? Antecipadamente. Por alguma razão, eu já sabia que n tinha um certo valor. Isso pode vir, por exemplo, no caso de um movimento uniformemente acelerado. Eu sei que o movimento é uniformemente acelerado, como, por exemplo, um objeto caindo na superfície da Terra. Então, esse objeto caindo na superfície da Terra está uniformemente acelerado e, portanto, a relação entre espaço e tempo é de que o tempo tem que estar elevado ao quadrado. Então, com isso, eu já sei que o n tem que valer alguma coisa perto de 2. Bom, muito bem. Então, vamos imaginar que eu conheça esse n antecipadamente. Uma maneira que eu tenho de linearizar essa relação, assumindo que eu já sei quanto vale n, eu chamo agora um y de s, tá? Então, minha nova variável y é o próprio s, mas a minha nova variável x é agora t elevado a esse número n, que eu sei quanto é. Então, eu vou pegar a minha tabela original de st e construir uma nova tabela de y e x, em que o y é o próprio s, mas o x é t elevado ao valor n que eu conheço. Eu poderia fazer isso com o exemplo que a gente acabou de ver, se eu imaginasse que eu já sei que o n vale 2,6. Tá? Se eu faço isso, minha nova equação passa a ser essa, que evidentemente é a equação de uma reta com o coeficiente linear b igual a zero. Tá? E o coeficiente angular é o valor da constante que eu preciso determinar para ter a expressão total da relação que eu estou procurando. Bom, notem que, no exemplo que a gente acabou de trabalhar, se eu assumo que eu já sei que o n vale 2,6 e eu só quero determinar o a, então eu posso fazer um gráfico de s como função de t elevado a 2,6, né? Esse é o meu y novo e esse é o meu x novo. E notem que esses pontos estão basicamente alinhados ao longo de uma reta aqui, né? Observem aqui, eu posso construir de novo usando aquele mesmo critério, faço uma reta passando, deixando o mesmo número de pontos acima e abaixo dessa reta. Escolho dois pontos dessa reta, meço ΔX, meço ΔY, e nesse caso eu vou chegar à conclusão que o meu A vale 2,93. Não é exatamente o valor 3 que nós tínhamos encontrado com outro cálculo, mas é um valor próximo disso.
Cada método vai ter o seu próprio erro e, portanto, nós não deveríamos esperar que os resultados fossem exatamente iguais para eles. Bom, basicamente esses erros, aliás, vão vir do fato de que essa reta foi traçada de forma manual. Tá? Nós não usamos nenhum critério matemático realmente para traçar essa reta. O único critério que nós usamos foi tentar passar uma reta entre os pontos, deixando o mesmo número de pontos acima e abaixo. Então, qualquer escolha particular feita para desenhar essa reta pode redundar em valores ligeiramente diferentes. Tá? Um outro tipo de linearização que eu posso ter é quando a minha relação entre S e T, diferente das anteriores, que era lei de potência, for do tipo exponencial, como essa daqui. S se corresponder com T através de uma relação do tipo uma constante vezes a exponencial de outra constante vezes o tempo. Bom, uma maneira de linearizar essa relação é a seguinte. Eu chamo y de logaritmo de S e eu chamo x do próprio tempo. Tá? Se eu tomar o logaritmo de S aqui e tomar o logaritmo desse produto aqui, o logaritmo de a exponencial de b vezes t é o logaritmo de a mais o logaritmo da exponencial. Mas o logaritmo da exponencial é o próprio argumento da exponencial. Então eu teria o logaritmo de b mais at. Então, nas minhas novas variáveis, isso seria y igual ao logaritmo de b mais a vezes, aqui seria x, né? Que é o próprio t. Então, dessa maneira, eu teria que, nas minhas novas variáveis y e x, a equação seria de uma reta, com o coeficiente angular valendo a e o coeficiente linear valendo o logaritmo de b. Então, novamente, eu procederia da forma como eu fiz antes. Criaria uma nova tabela, agora com essas novas variáveis, sendo x o próprio t, mas sendo y o logaritmo de s. Construiria o gráfico, passaria uma reta, deixando o mesmo número de pontos acima e abaixo, escolheria 2 pontos dessa reta, calcularia o coeficiente angular e calcularia o coeficiente linear dessa reta para obter as grandezas da minha relação. Tudo bem? Então, é isso. Vejam aqui que nesse comportamento exponencial, depois de fazer a troca de variável, para logaritmo de S versus T, eu tenho exatamente o coeficiente, um comportamento linear. Esses pontos estão alinhados ao longo do comportamento de reta. Então, é isso. Até mais.